Olá, meu nome é Jaqueline e a videoaula de hoje será sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E eu vou falar especificamente referente às infrações e penalidades e todos os artigos que têm como pena a cassação do exercício profissional. Referente às penalidades, temos a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional e a cassação do exercício profissional. Referente à advertência verbal, nada mais é do que uma admoestação do infrator de forma reservada, na presença de duas testemunhas e será divulgado no prontuário do mesmo, tá? Registrado. Uma admoestação do infrator. De forma reservada, tá? Na presença de duas testemunhas. Já a multa é a obrigatoriedade do pagamento no valor de 1 a 10 vezes a anuidade da categoria a qual pertence o infrator. Pagará de 1 a 10 vezes. A censura é uma repreensão do infrator e será divulgada no Corém e no COFEM. Uma repreensão. E a suspensão é a proibição de exercer a profissão em um período que não poderá ser superior a 29 dias, tá? Em um período inferior a 29 dias. E será divulgada no Corém e no COFEM. E a cassação é a perda do direito de exercer a profissão e será divulgado no Corém, no COFEM e nos jornais de grande circulação, tá? Recapitulando. Advertência verbal, uma admoestação do infrator na presença de duas testemunhas. A multa, a obrigatoriedade do pagamento no valor de 1 a 10 vezes a anuidade da categoria. Censura, uma repreensão do infrator. Suspensão, proibição de exercer a profissão em um período que não pode ser superior a 29 dias. E a cassação, a perda do direito de exercer a profissão. E é importante ressaltar que a cassação é a única pena que compete ao COFEM, ao Conselho Federal de Enfermagem. Já a suspensão, censura, multa e advertência verbal é da alçada do Corém, do Conselho Regional de Enfermagem, tá? Deixa eu apagar. E referente às infrações, existem as infrações éticas e as infrações disciplinares, tá? Disciplinares. As infrações éticas é a ação, omissão ou conivência com qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais da profissão, referente à resolução 399 de 2007. Essa resolução aqui, ela dispõe sobre o Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Qualquer infração referente a esta resolução será uma infração ética. Já as infrações disciplinares é a inobservância das normas do Corém, Conselho Regional de Enfermagem, e do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. Um exemplo de uma infração disciplinar. Se o profissional não estiver em dia, não pagar a anuidade da sua categoria, ele está cometendo uma infração disciplinar, porque é referente ao Corém, não pagou o seu Corém, tá? E sobre as infrações, existem as mais graves e as menos graves, que são as infrações leves, as infrações graves e as infrações gravíssimas. Gravíssimas. As infrações leves
são as que ofendam física, mental e moralmente qualquer pessoa sem causar nenhuma debilidade, tá? Sem causar debilidade. Tá? E as infrações graves são as que causam perigo de vida, tá? Uma debilidade temporária em membro, função ou sentido em qualquer pessoa. Causam uma debilidade temporária. E as infrações gravíssimas são as que causam morte, deformidade permanente em membro, função ou sentido em qualquer pessoa, ou as que causam algum dano moral irremediável em qualquer pessoa, tá? Causam morte e deformidade permanente. Resumindo, as infrações leves não causam nenhuma debilidade, as infrações graves causam perigo de vida e debilidade temporária, e as infrações gravíssimas causam morte, tá? Deformidade permanente ou dano moral irremediável, tá? Deixa eu apagar agora. Agora eu vou falar referente a todos os artigos, no qual a pena é a cassação do exercício profissional, tá? A cassação do exercício profissional. São 7 artigos, que é o artigo 9, o artigo 12, artigo 26, artigo 28, 29, 78 e artigo 79. Referente aos artigos, eu vou colocar as palavras-chave, tá? Referente a cada artigo. Quando vocês verem alguma prova, é só assimilar que apenas será a cassação, tá? Artigo 9. Crime. Crime ou contravenção penal. Artigo 12. Imperícia, negligência e imprudência. Artigo 26. Urgência e emergência. Artigo 28, aborto. Artigo 29, eutanásia. Artigo 78, abuso de poder. E artigo 79, roubo. Tá? Referente ao artigo 9, crime. É proibido praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais da profissão. Ou seja, se o profissional não cometeu o crime, mas for conivente, ele também será penalizado. Artigo 12. Imperícia, negligência e imprudência. É dever do enfermeiro garantir à clientela uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Ou seja, além do enfermeiro não cometer nenhuma dessas infrações, se os técnicos ou os auxiliares de enfermagem cometerem alguma imperícia, negligência ou imprudência, o enfermeiro também vai se responsabilizar por isso e também será penalizado, tá? Referente ao significado das palavras, imperícia é um ato empírico, quando o profissional não tem conhecimento científico, habilidade técnica para realizar algum procedimento, tá? Um exemplo, o enfermeiro acaba de se formar e vai passar uma sonda vesical de demora, só que ele não lembra a técnica, não lembra o procedimento, não tem habilidade nem para calçar as luvas estéreis. Ele está cometendo uma imperícia, um ato empírico, porque ele não tem conhecimento daquilo que está fazendo. Já a negligência é deixar de fazer algo, deixar de tomar alguma precaução para prevenir ou evitar algum acidente. Um exemplo, um profissional deixa de utilizar os EPIs, equipamento de proteção individual, e devido a isso sofre um acidente de trabalho. Esse acidente ocorreu devido ao fato dele ter negligenciado o uso dos EPIs. Já a imprudência
é agir perigosamente, é ter conhecimento do que é errado e ter a intenção de praticá-lo. Um exemplo de imprudência. Uma pessoa vai dirigir um carro, dirige em alta velocidade, ultrapassa pela faixa contínua, fura o sinal vermelho. Ela tem ciência de que isso é errado, só que ela tem a intenção de praticá-lo, mesmo sabendo que está colocando em risco sua vida e a vida de outras pessoas. Artigo 26. Urgência e emergência. É proibido negar assistência de enfermagem em situações que se caracterizam como urgência e emergência. Um exemplo, um profissional deu seu horário de ir embora e o outro profissional não chegou para assumir o plantão, tá? E nesse meio tempo chega um paciente vítima de acidente automobilístico, fratura exposta, sinais de choque hipovolêmico, hemorragia externa. Aí o profissional fala, ó, eu não vou atender esse paciente porque já deu meu horário. Assim que outro profissional chegar, ele te atende. Isso não pode ocorrer sob hipótese alguma, porque é uma situação que se caracteriza como emergência, tá? Na qual a vida do paciente está em risco e ele necessita de atendimento imediato. Sem falar que o profissional cometeu uma negligência, né? Negligenciou o atendimento. Artigo 28. Aborto. É proibido praticar ou ser conivente em prática destinado a antecipar a gestação, exceto em casos previstos em lei, como estupro ou em casos que coloquem em risco a vida da mãe da criança. Só que mesmo assim, o profissional deverá decidir de acordo com sua consciência ou não referente ao ato abortivo. Eutanásia. É proibido praticar ou ser conivente em prática destinado a antecipar a morte, tá? E tem alguns termos similares à eutanásia que são constantemente cobrados em provas, referente à distanásia, a ortotanásia e a mistanásia. A eutanásia é antecipar a morte, quando o médico administra algum medicamento letal na veia do paciente ou desliga algum aparelho no qual o paciente dependa para estar vivo, tá? Adiantar a morte. Já a distanásia é prolongar a vida, tá? Um exemplo, um paciente terminal, paliativo, teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe foi lá, reanimou esse paciente e ele voltou à vida, só que voltou mais debilitado e com maior sofrimento. Já a ortotanásia é o nosso famoso SPP. Se parar, parou. Um exemplo, um paciente também terminal, paliativo, teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe não fez nenhum procedimento para reanimar esse paciente, porque se ele voltasse à vida, ele voltaria mais debilitado do que já estava. Deixaram que o paciente morresse no seu tempo certo. E a mistanásia é uma morte provocada por negligência do serviço de saúde, quando o serviço de saúde não promove os cuidados necessários para manter a vida do paciente, tá? Resumindo, eutanásia, adiantar a morte; distanásia, prolongar a vida; ortotanásia, deixar que o paciente morra no seu tempo certo; e mistanásia, uma morte provocada por negligência do serviço de saúde. Artigo 78. Abuso de poder. É proibido utilizar de forma abusiva o poder que lhe confere para impor ordens, opiniões, assediar sexual e moralmente, inferiorizar pessoas e dificultar o exercício profissional. Lembrando que existe o líder e o chefe. O chefe é aquela pessoa arrogante, prepotente, que gosta de humilhar e inferiorizar as pessoas. Já o líder é aquela pessoa que lidera a equipe, na qual seus subordinados se inspiram através de suas atitudes e de suas palavras. Então, temos que ser um líder e não um chefe, tá? Artigo 79. Roubo. É proibido apropriar-se de dinheiro, bem móvel ou imóvel de que tenha posse em razão de cargo ou função,
ou desviá-lo em proveito próprio ou de outra pessoa. Então é isso, pessoal. Referente aos artigos, não é necessário decorar artigo por artigo. É mais uma questão de interpretação. Leiam a Resolução 399 de 2007 e façam uma interpretação dos artigos. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo!